A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial neste dia 9 de junho, uma quinta-feira. Que lição nos é dada em vida após refletirmos sobre o encontro de pai e filho em uma circunstância como esta que tivemos nesta quarta-feira, 8 de junho, na rodovia que liga Araraquara a Ribeirão Preto? Pois, neste momento em que a ficha, como dizem costumeiramente, a ficha ainda não caiu, a nossa percepção, então, é quase zero. Olha, meus amigos, minhas amigas, nós jornalistas, nós repórteres por décadas, uma experiência comprovada na cobertura que saltam dos eventos sociais e se estendem aos corredores policiais, às rodovias, os hospitais, os cemitérios. Nós, então, jornalistas, nós temos sido, digo nós, porque aqui eu estou falando dos mais antigos da comunicação em Araraquara, o José Carlos Madalena, namorada, Antônio Carlos Araújo, na Uniara, José Roberto Fernandes, na Rádio Cultura, Tadeu Alves aqui conosco no RCA, e do próprio Carlos Alberto Baldassari com a sua página de notícias nas redes sociais, e eu também no portal RCA. Nós, então, nós temos sido os portadores das boas notícias, mas também das más notícias. Cada qual a sua forma nestes últimos anos aqui em Araraquara. E digo, pensando por mim, naturalmente, que o jornalismo nos deu a medida certa para compreendermos os valores que norteiam as nossas vidas. E eu, então, nessa circunstância, eu não sou diferente de vocês, eu não sou diferente do médico, do jogador de futebol, do jovem que empina a moto pelas ruas da cidade. Eu não sou diferente do adolescente que se prepara para adentrar uma universidade. Nós temos os mesmos sentimentos, cabeça, coração, percepções que se diferenciam apenas quando analisamos os nossos gostares, quer dizer, a nossa maneira de gostar. Assim, confesso que gosto do jornalismo, como o Carlos Alberto Baldassari, aluno e formando de uma escola mais nova que a minha, mas com o mesmo sentimento quando nós falamos do ser humano. Agora, pai e filho se encontrando no piso frio de uma rodovia, isso é extremamente dolorido. Não há como dimensionar o tamanho da dor e nem calcular, por mais caprichosa que seja a matemática que conta os dias das nossas vidas, não dá para dimensionar, não dá para medir. Mas Deus, contudo, dentro da sua infinita sabedoria, Deus nos dá o peso certo da cruz que nós temos que carregar. Podemos ser frios neste momento, ser duros, mas temos que entender a realidade como ela é. Mas as escondidas num canto solitário, haveremos de chorar as mesmas lágrimas, que salgadas elas também são choradas por pais daqui, da Itália, do Japão, de qualquer parte do mundo. Acostumados ao dia a dia que nos cerca e à rotina que nos abraça, particularmente eu digo que eu, como jornalista, acostumado à frieza da notícia, eu busco pacientemente me colocar no lugar do outro que é pai, no caso o Balda, mas eu fico a imaginar
Se eu viver uma situação dessas, com a experiência de 56 anos de trabalho dentro do rádio e dentro do jornalismo, não sei como vou me comportar vendo e falando de um cenário daqueles que ele, Baldassare, viveu. Assim, nós jornalistas, nós que somos amados por uns, odiados por outros, nós temos dentro de nós um compromisso com a informação. E o Baldassare, pelo seu comportamento ético, iluminado naquele momento, sensível às palavras que deveriam ser ditas, ele foi extremamente fiel aos princípios cristãos, falando por umas 3 vezes, minha Nossa Senhora, como a pedir a Nossa Senhora, mãe, abrace o meu filho. Essa foi uma lição que fica a todos nós, jornalistas ou não. Esse é o ponto de vista do nosso editorial.